Hoje temos o privilégio de ter connosco Francisco José Viegas. Já assisti a algumas sessões em que esteve presente, em que os moderadores, de certa forma, desfaziam-se do seu papel. Francisco José Viegas dispensa apresentações. Eu temo que seja por alguma falta de fogo, não é? Francisco José Viegas é, como sabem, jornalista, é autor e, portanto, é autor em diversos géneros. Tem um talento muito versátil. É autor de romances, de contos, de crónicas, uma peça de teatro, relatos de viagens e o mais que o talento versátil vai permitindo. Tem sido criador de programas culturais e seu apresentador também, já esteve à frente da Casa Fernando Pessoa, da revista Ler, já integrou o 19º Governo Constitucional, certo? Com uma experiência a que todos nós assistimos também, e hoje temos, portanto, o privilégio de o ter aqui connosco, Francisco José Viegas. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esqueci-me de um papel importantíssimo e que eu admiro também, que é o papel de editora. E nesse papel eu diria que é bastante aventuroso e que tem arriscado um tanto. A primeira pergunta que tenho para si é: em que pé é que estão as relações entre o escritor e o editor? Enquanto escritor, costuma desempenhar, despe a pele do editor, colocar no cabide, ou faz aqueles pedidos que imagino que os escritores também façam? Quer mendigar dias a mais de prazo, clama pelos seus direitos? Como é que esses dois se dão? Muito boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo numa quinta-feira que estava quase a ser chuvosa, mas felizmente não foi, e é muito bom regressar aqui à biblioteca. Estava com sensações de déjà vu da sessão de há uns anos aqui, que foi muito agradável. Espero que não seja amassadora para vós. Muito obrigado, Teresa. A pergunta que fez é um bocadinho, quer dizer, bem um bocadinho a propósito, porque... Ligeiramente a propósito, porque por um lado estou em falta como escritor, quer dizer, estou em falta porque já devia ter entregue um livro, mas falhou um bocado. Eu acho que como qualquer escritor, ou pelo menos como eu me vejo, quando está a escrever, despe um bocadinho as outras fardas, não é? Ou despe totalmente as outras fardas, porque tem que ser, não é? Quando se está a escrever, eu pelo menos isso acontece, que na fase em que fico a terminar um livro, porque eu vou preguiçando durante um ano e meio, e depois quando chega àquela fase final sou só aquilo, não é? E como tenho um ritmo um bocadinho estapafúrdio, esse ritmo só se aguenta se estiver completamente livre das outras coisas. O ritmo estapafúrdio é que eu levanto-me para trabalhar às horas que as outras pessoas se deitam, não é? Por volta eu acordo por volta das 3h30 e começo a trabalhar a essa hora, não é? E até dar, não é? E por isso tenho que estar totalmente... Ser editor é uma coisa muito absorvente. Muito absorvente porque primeiro estamos sempre a lidar com a mesma coisa, que é com livros, não é? E depois com os livros dos outros. Então estamos a sentir que estamos a perder tempo com os livros dos outros, mas não, na verdade é aquilo o nosso trabalho. E eu gosto muito do trabalho de editor. O trabalho de editor é... Nós em Portugal não ligamos muito ao facto que é óbvio, se não fossem os editores nós não teríamos livros. E se não fosse o trabalho de muitos editores, nós ignoramos completamente, não sabemos o nome, não sabemos
quando viveram, etc. Não sabemos nada sobre eles, mas foram eles que lutaram para que determinados livros existissem. Não é? E eu acho que agora há muito pouco tempo saiu uma coisa que se calhar já está cá na biblioteca, que é a História Global da Literatura, e fazem a história de várias coisas, história da relação entre, sei lá, os autores e os cafés, os autores e as cidades, sobre, além de fazerem a lista dos escritores todos, e fazem a lista dos jornais e a lista das revistas, não há uma única referência aos editores. E eu estou convencido que os editores desempenham um papel na vida cultural de qualquer país, e estamos a falar de Portugal, um papel absolutamente decisivo, não é? Porque foram os editores que muitas vezes criaram os livros. Eu sei isto por mim próprio. Temos uma ideia para um livro. Não é? Como é que isso se faz? É imaginando os livros que não existem. Não é? Muitas vezes o nosso trabalho é de imaginar os livros que não existem e fazer com que seja possível que eles passem a existir. E eu tenho muita pena que esse trabalho dos editores não seja reconhecido, porque se nós fizermos a história, por exemplo, da edição em Portugal, e já não estou a falar de 1500 enfim, desde a publicação dos Lusíadas, desde a publicação de Sá de Miranda, que foram editores, lutadores que criaram esses livros, não é? Desde o primeiro editor que convenceu o Miguel Cervantes a terminar o livro para ele poder publicá-lo. Já não estou a falar disso, mas estou a falar do século XX em Portugal. A quantidade de editores anónimos, não é? Que tornaram possível a existência de muitos autores, que tornaram possível a sobrevivência, a subsistência de muitos autores e a existência de muitos livros. E eu tenho pena que os editores não sejam... Até a própria... Até podia ser uma ideia para a Biblioteca da Figueira da Foz fazer um ciclo só dedicado a editores. Editores, quer dizer, convidar o editor e dizer... É uma ideia bastante interessante. Olha, que livros é que imagina que podem vir a existir, não é? Como é que imagina que são os próximos 20 anos dos livros? Sim, seria uma discussão interessante e proveitosa, com certeza. E uma forma também de os fazer sair da sombra, até pelos aspectos mais negativos que por vezes se reconhecem aos editores, que é de pressionarem os autores, mas se calhar quantos autores não teriam publicado o seu livro se não existisse essa pressão? Os autores são os patifes, são os malandros. Os patifes. Sim, é preciso estar sempre em cima deles. Eu tinha uma mensagem que o autor nunca descobriu que era automática, mas que eu lhe mandava todos os dias às 6, 6h15, 6h10, nunca à mesma hora. Mas eu programava o telefone e a mensagem para chegar todos os dias, volta das 6 e tal, era levanta-te e vai trabalhar. Levanta-te e vai trabalhar. Ele ainda hoje não sabe que aquilo era automático. Ele pensava que eu estava do outro lado, mas olha que estava. Como aliás falámos ao jantar, eu acordo muito cedo e portanto isso para mim não tem problema. Mas os autores precisam dessa disciplina e os editores muitas vezes foram mães e pais de muitos autores. Foram aquela disciplina que os autores não têm. E como é que lida com esse imperativo? Enquanto escritor, levanta-te e vai trabalhar. Lida bem, não é? Sim, lido. É disciplinado. Na fase em que eu sei que tenho que escrever, eu sou disciplinado. Na outra, não. Na fase em que, por vários motivos da minha vida pessoal, doenças dos meus pais, uma série de coisas, eu nos últimos 2 anos de facto não escrevi. Porque para escrever é preciso estar lá, estar mesmo dedicado àquilo. E não é uma coisa que se possa fazer, agora vou escrever 1 hora, não. Porque tem aquecimento, tem a volta de treino, depois tem ajeitar as botas. Há quem escreva com os pés, não é? E portanto é preciso. Há muito. E portanto é preciso uma certa dedicação quase exclusiva. E isso eu não tenho tido, mas uma pessoa sente-se angustiada e por isso, não é? Mas descansa, no próximo ano, olha.
E em relação o Francisco José Viegas lida com diversos géneros, mas no caso do romance, a esse nível, é mesmo um género mais exigente. É preciso fechar-se, descer àquela realidade e fechar-se para o mundo. Muitas vezes ouvimos estes relatos dos escritores. Eu não diria fechar-se. Não diria fechar-se, mas diria concentrar-se. Fechar-se é justamente o pecado mortal do escritor de ficção. Acho que o fechar não faz sentido. Para mim não faz sentido nenhum, porque eu estou em casa e às vezes uma pessoa está a trabalhar, está a escrever, e muitas vezes falta inspiração. Quer dizer, não é inspiração, não é história, não é isso que falta. Falta aquele arranque, não é? E então ocorre muitas vezes. Pronto, já sabem como é. Eu vou ao café do bairro, vou a um dos cafés do bairro, ouvir o que as pessoas estão a dizer. Vou muito calado, sento-me com o bloco quando estivesse a escrever, porque eu escrevo em caderno, escrevo à mão tudo. E o que é que eu faço ao fim de meia hora? Já escrevi 3, 4, 5, 6, 7 páginas só do que ouço, não é? São histórias, porque todos nós somos distraídos e em público dizemos coisas extraordinárias. Uma das coisas fantásticas é ir no comboio, não é? No Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, ouvir as pessoas, não é? É extraordinário, dá 3 ou 4 romances. Uma pessoa que se dispusesse a estar um mês a fazer todos os dias essa viagem, tem tudo ali, o que as pessoas dizem ao telefone, o que as pessoas dizem em voz alta, não é? E das esplanadas dos cafés, não é? Tem sempre um monte de histórias. E tem muito a ver com a maneira como eu vejo o romance. A ideia de fechar, para mim, é contra a natura, não é? Quer dizer, eu não acho graça nunca àquela coisa, àquele género que agora tem estado muito na moda, que é a autoficção, que é o escritor escreve sobre si próprio, etc. Não quero. Eu prefiro dizer às pessoas, cuidado com o que me dizes porque eu roubo, não é? Quer dizer, tem cuidado com o que me dizes que vai parar ao romance, porque não é a nossa vida que é a vida dos outros é sempre muito mais interessante. A vida dos outros, observar o que os outros dizem, o que os outros pensam, isso é muito mais interessante, não é? A vida dos outros, e nós temos essa curiosidade natural. E eu, pelo menos como autor de ficção, eu vivo disso, vivo dos outros. Não é? Eu tenho uma amiga que é agente literária em Inglaterra e tem uma t-shirt com uma frase genial que é porta-te bem, senão vais parar o meu próximo romance. E é um bocadinho isso, quer dizer, cuidado com o que me contas, porque eu roubo. Uma vez eu estava... desculpa, eu já estou aqui. Mas uma vez estava no Brasil, num festival de Ouro Preto, e havia uma mesa do festival, era sobre influências. E toda a gente foi, eu e mais 3 escritores brasileiros, fomos falar das influências. Não é? E uma dizia, eu sou muito influenciada pela Cecília Meirelles, eu tenho Clarice Lispector, eu Susan Sontag. Pronto, e cada pessoa ia dizendo as suas influências e tal. E quando chegou a minha vez eu disse, olha, eu influências tenho várias, agora o roubo é de toda a gente. Não é? E o escritor é um bocadinho um larápio, não é? Quer dizer, na minha terra diz que é um moinante que anda aí a... Não é? Moinante é uma palavra já tão antiga. Não, é um moinante que anda aí a rapinar as coisas, a roubar histórias, não é? O nosso trabalho é um bocadinho a roubar histórias. Quer dizer, não é o nosso trabalho, é a maneira como eu vejo o meu trabalho, não é? Quer dizer, há escritores que não fazem isso. E eu não nos levo a mal, mas acho mal. Porque eu acho que o trabalho de um escritor é ouvir. Mais do que... Isto pode ser aparentemente uma contradição, mas reparem, mais do que escrever é ouvir. Não é? A gente escreve no fim, mas tem que ouvir muito os outros. Porque o grande problema das literaturas atuais, do romance atual, que a mim não me interessa muito, é
porque de facto eu não estou para ler um escritor por causa daquilo que ele pensa sobre o estado do mundo. Não é? Eu quero saber que histórias é que ele conta, que coisas é que me podem comover da vida dos outros. Não é? Isso interessa muito mais do que aqueles livros do Knausgaard, que é o que tem aquela coisa, já vai em 5 volumes, o livro chama-se A Minha Luta, e que é a descrição toda da vida dele. As vezes que ele vai à casa de banho, os telefonemas do pai, os problemas com a família. Confesso que não me interessa nada. Quer dizer, se fosse do Churchill ou sei lá, uma pessoa, não é? Mas quer dizer, é um escritor, não é? Quer dizer, interessa-me muito mais. E os escritores não têm uma vida assim tão interessante. Não têm, não. Ou são muito autocentrados, ou são muito egoístas, são coisas muito. E eu gosto, acho que o escritor é um larápio, não é? Vai roubando. E isso foi um bocadinho. E há uma coisa que às vezes acontece no meio da literatura, que é a falta de autoironia, não é? E nesse festival, depois de eu ter dito isso, eu roubo tudo, eu roubo coisas que eu gosto, eu roubo, tal. E no dia seguinte há um senhor que vai fazer uma mesa e diz: ontem esteve aqui um português e ele declarou violar o direito de autor. E eu que estava lá atrás falei: não é verdade, é a nossa condição é mesmo completamente. Esses romances de que falava, se calhar por causa dessa falta de capacidade de escuta, que me parece que é um dos déficits, não é? deste mundo e desta época que atravessamos. É por isso que alguns romances parece que enquistaram, não é? Voltaram-se para dentro. Voltaram-se para dentro não propriamente naquele sentido dos romances do António Lobo Antunes, estamos aí noutro campeonato, é uma coisa completamente diferente. Mas acha que essa capacidade de contar histórias, porque muita da ficção portuguesa contemporânea, creio que é exatamente isso que lhe falta, essa capacidade de contar histórias. Isso tem afastado as pessoas da literatura também? Eu acho que, quer dizer, uma das coisas que é natural à nossa existência é nós explicarmos pelas histórias que se passaram connosco. Quer dizer, quando nós muitas vezes explicamos, sei lá, porque é que estamos a beber água, ou porque é que estamos a beber vinho, ou porque é que estamos a comer este doce, ou qualquer coisa, temos uma história para contar, não é? A história explica-nos. E, portanto, há duas artes. Uma arte é de contar histórias, a outra é de recordar as histórias. Não é? E o escritor é um bocadinho aquele que faz as duas coisas. Não é? Que o escritor de antigamente, peço perdão, era aquele que contava as histórias porque as ouvia. Não é? Vamos, por exemplo, imaginar o Ferreira de Castro, que é um autor que marcou a minha vida por um motivo essencial. Quer dizer, quando foi o primeiro prémio que eu recebi na minha vida, foi o prémio Ferreira de Castro, há muitos anos, e foi um autor que eu li, obriguei-me a ler porque, além de me terem dado na altura 1750 escudos, davam umas obras completas do Ferreira de Castro. E eu li alguns livros do Ferreira de Castro. E, por exemplo, ele quando escreveu A Lã e a Neve, ele foi para a Covilhã durante 6 meses, ou quando escreveu A Terra Fria, ele foi para Montalegre durante 8 meses. E, portanto, ele ia ouvir as histórias, não é? Há aquela coisa, não é? E depois já tem retratos de autores, independentemente de nós gostarmos deles ou não, gostarmos daquilo que eles escreveram ou não. Não é? Há retratos do Aquilino, há retratos do Ferreira de Castro, etc., com o bloquinho, tomar notas e tal, não é? Com as pessoas, ouvir histórias. E isso é uma coisa que nós hoje não vemos. Não é? Se uma pessoa quer uma história, vai à internet. Não é? Isso é um bocadinho aquela coisa. Não é? Eu costumo dizer que antigamente nós sabíamos onde é que estavam os maluquinhos. Hoje não, porque estão todos na internet. E é como as histórias. Não é? É como as histórias que antigamente nós tínhamos que procurar nas histórias. Agora achamos que elas estão na internet. Mas depois esquecemos que as histórias que estão na internet
na verdade, elas não são as histórias das pessoas. São as histórias que as pessoas contam. Mas não são as histórias das pessoas. Eu vejo isso por mim, que se eu tiver que contar uma história minha, do livro, eu conto de maneira diferente. Uma pessoa que conta a sua história, uma pessoa que está na internet, cria uma personagem em si própria na internet. Isto passa-se com toda a gente, não é? Por isso é que as pessoas usam pseudónimos e avatares no Twitter e no Instagram, não usam às vezes o seu nome, não é? E porquê? Porque querem criar uma outra personagem, porque faz parte da nossa maneira de ser, nossa humana maneira de ser, que é nunca sermos nós somos sempre outros, não é? E, portanto, fazemos esse jogo. Isso é que eu acho que a mim incomoda muito esse tipo de literatura. Por exemplo, hoje investiga-se muito pouco para escrever um livro. Eu sei isso porque tenho o outro lado horrível, que é o de ser editor, e portanto de saber um bocadinho como é que as coisas se fazem, não é? E outro dia o Arturo Pérez Reverte, que é um tipo fantástico, um homem cheio de humor e de vida. Ele dava uma entrevista e era sobre literatura, sobre não sei o quê. Ele dizia, sim, claro, o Proust, me interessa muito o Proust, mas sabes, o problema do Proust é que ele está com a Madalena, está a comer a Madalena e nunca mais come o rei da Madalena. Quer dizer, está ali, ele fez 30 páginas e ele ainda não começou a mastigar a Madalena, está ali. Uma pessoa quer contar mais histórias, não é? E é isso que eu faço, não é? O Pérez Reverte dizia uma entrevista uma vez no Diário de Notícias, já há muitos anos, e foi a partir dessa altura que eu comecei a gostar dele, que ele tinha publicado 2 ou 3 livros, ainda só tinha publicado 2 ou 3 livros, e era um autor que estava a começar, ele era um grande jornalista do mundo, cobria guerra e não sei o quê, e depois começou a publicar. E quando ele publica o Clube do Mar, de facto explode, não é? O Clube do Mar é um grande livro. É um livro que eu invejei durante um tempo, e ainda invejo hoje, porque é tão bom. E então, a certa altura, a jornalista perguntava, bom, mas o senhor, como escritor, e ele, não, calma, eu não sou um escritor, calma, eu sou um profissional. eu conto histórias, não é? E isso a mim sempre me ajudou. Por um lado, mantém uma pessoa, não é? Dá para trás, não é? Quer dizer, és escritor, calma, estás a contar histórias. Depois a posteridade, o tempo, os leitores, isso é que vão fazer de ti escritor ou não. E eu adorei aquela resposta dele, interrompeu o jornalista, não, calma, eu não sou escritor, calma, eu sou profissional. Não é? Eu achei aquilo tão bonito, não é? Porque era ao mesmo tempo humildade e era a declaração brutal, não é? Brutal, crua, sobre o que era escrever. Calma, eu conto histórias, atenção. Apenas isso, não é? Espera, agora depois o resto. Nós também estamos, não é de agora, já é de há algum tempo, com muita facilidade os autores, que para mim é uma noção diferente de escritor, não é? Um autor, um escritor podem coincidir, mas nem sempre. Sim. Com muita facilidade, às vezes logo ao primeiro livro, declaram-se escritores, sim, não é? Mas isso nós vemos. Lembro muito aquela coisa do José Cardoso Pires, no Delfim, não é? Que é um livro. Hoje nós já falámos do Alexandre Alfa, que é um livro maravilhoso. Mas o Delfim eu acho que é um dos grandes livros, não é? Daquela década de 60. E ele diz: aqui estou eu, fulano, escritor da comarca de Lisboa, não é? Aquela coisa. E eu acho que hoje nós sofremos muito dessa excesso de vaidade. Se eu publico um livro, agora sou escritor. Não é? Lembro-me de ter falado com o Mário de Carvalho e ele dizia-me: eu declarei-me escritor ao 14º livro. Só aí é que eu me declarei escritor. O Rui Belo dizia que no campo da poesia, mas podíamos aplicar à ficção e a outros géneros,
O Rui Belo dizia que, ao contrário de um médico ou de um advogado, que não perdia o título se fosse mau no seu campo, ele defendia que no campo da poesia devia perder, portanto, nenhum escritor ou nenhum poeta pode ser mau escritor sem que para isso perca a qualidade. Tem muito a ver com a nossa ideia mais ou menos romântica do escritor, não é? Quer dizer, nós temos uma ideia muito romântica do escritor. O escritor é aquele que interpreta o sentido da humanidade, o sentido, enfim, da própria existência, aquele que tem uma visão, não é? Uma visão. E isso era a ideia romântica do escritor, não é? Que ainda perdura. Estamos aqui nós a falar dela, não é? E depois há uma outra ideia, que é uma ideia muito egotista e egocêntrica do escritor, que é o escritor é aquele que escreve um livro. Só que, quer dizer, eu acho que há um período que é um período de reconhecimento, o reconhecimento dos leitores, o reconhecimento dos pares, o reconhecimento dos outros, não é? E isso é uma coisa que demora tempo, não é? Eu lembro do Mário de Carvalho, quer dizer, quem lê os primeiros livros de Mário de Carvalho reconhece que está ali uma voz, não é? O caso do Beco Teixeira de Linhares, o inaudito caso da Vida de Coutinho, aquelas coisas, não é? São coisas pequeninas, mas nota-se ali uma voz. E, no entanto, é muito engraçado como o Mário sempre disse, não, calma, eu estou... Vamos queimar etapas. Exato, não é? Quer dizer, há um período. Nós hoje vivemos num tempo muito diferente. Ainda é cedo para classificarmos o tempo presente, a não ser para conhecer que está cheio de tolinhos e de coisas absurdas e de muita vaidade, não é? Tudo misturado. E na verdade, há uma coisa que nós vivemos de ficção, nós vivemos de contar histórias. Vivemos das histórias que nos contaram as nossas avós, nossos pais, nossos tios, nossos namorados. Vivemos das histórias, não é? Vivemos das histórias. E vivemos das histórias que nós próprios contamos, que nos explicam. Acontece que, durante muito tempo, essas histórias eram transmitidas por livros. E nós líamos o Camilo, que para mim é, assim, o maior contador de histórias, não é? da nossa língua. E, portanto, por isso é que o escritor ideal era um senhor chamado Camilo Essa de Queiroz Castelo Branco. Que, por um lado, o grande estilo, a grande arte, não é, do Essa. Por outro lado, a grande capacidade de contar histórias e de nos entrojar, que é o Camilo. E isso tudo seria perfeito assim. Mas depois, toda a nossa fome de ficção foi substituída, foi sendo substituída, não é? Não? Temos uma conta Netflix, temos uma conta HBO, etc. E, portanto, aí não precisamos ler o Camilo, vamos diretamente à Netflix. Portanto, a nossa fome foi substituída, foi saciada de outra maneira. Nós hoje lemos muito menos e, portanto, exigimos muito menos a um romance. E, por outro lado, aquilo que, sei lá, nos anos 60, 70, 80, era difícil, que era chegar à publicação de um livro, hoje é muito mais fácil, não é? Hoje é muito mais fácil, hoje uma pessoa que saiba juntar sujeito, predicado e complemento direto e mal, pode chegar lá, não é? Pode escrever uma história que se passou com ele ou com ela há 2 anos e que acha que é a maior história do mundo, não é? Não é, já vem no Shakespeare, já vem no Cervantes, já vem no Plutarco, não é? já vem lá atrás, não é? Esse é outro grande problema, é a grande quantidade de não é? Nós vemos que não é. Se me chega este livro, eu digo, não é? Eu como editor vejo isto, este homem não lê, esta pessoa não lê, não é? E quem não lê não consegue escrever. Porquê? Porque escrever não é escrever, não, quer dizer, escrever um romance não é para nós contarmos a nossa experiência. É para contarmos uma história. O que é diferente é para contarmos muitas vezes experiências dos outros, das outras pessoas, completamente diferentes de nós. E para isso nós temos que ler uma tradição. Nós somos nós. E o nosso passado todo. E o nosso passado não nos pertence. É o passado do Homero, é o passado
Agora estou com esta, não é? Mas é o passado do Lucas, do Marcos, do Mateus e do João. Quer dizer, porque já contavam histórias há 2000 anos. E, portanto, se há pessoas a contar histórias há 2000 anos, como é que nós achamos que a história que se passou connosco há 2 anos é a história que dá um romance absolutamente fantástico? Calma. Até pode ser. Não é? Mas não convém convencer-nos disso logo. Não é? E porque numa história não há só a história, a experiência, a valorização da nossa história, da nossa cultura, da nossa vaidade, da nossa coisa. Há outra coisa, que é a maneira como contamos. Não é? E às vezes a maneira como nós contamos uma história não é uma coisa que se aprenda nos bancos da escola, é uma coisa que nós aprendemos com muita leitura. E a mim faz-me impressão haver cada vez mais autores analfabetos. Autores analfabetos parece super paradoxo. Mas é um bocadinho isso que há quem eu estava a dizer, sujeito predicado para o fim direto, não é? Que é uma coisa básica, como hoje já não se respeita essa regra. Portanto, às vezes nem isso se consegue. Eu não estou a ser maldicente, não é? Isto é vida. Sim, é porque ninguém subverte sem saber primeiro qual é a ordem natural das coisas, não é? É isso. Talvez seja. O Vasco Graça Moura dizia uma coisa maravilhosa, que é: para violar a gramática é preciso saber como é que ela funciona, não é? Para fazer dança moderna temos que saber como é que o balé funciona, não é? A gente pode, para violar uma regra temos que saber qual é a regra, não é? E por isso, para nós fazermos poesia moderna, a gente tem que saber como é que funciona a poesia clássica, qual é o cânon, para podermos afastar-nos do cânon, ou não. Porque há outra coisa que é fantástica, que é o prazer imenso de respeitar as regras. Não é? Não há prazer imenso só em violar a regra e em desrespeitar a regra. Olha, o seu gozo. Às vezes há prazer em respeitar a regra. Não é? Há uma experiência que é fantástica, que é... Eu sou gosto muito não posso dizer isto de outra maneira, não é? De género, conheço bem, não, gosto muito da cultura chinesa e da poesia chinesa. Se nós imaginarmos que durante a dinastia Tang ou a dinastia Song, que estamos a falar há 1000 anos, não é? Eles tinham poetas que eram, em comparação com os nossos de hoje, absolutamente modernos, género Du Fu, Wang Wei, Baiju, que eram, enfim, que são de uma beleza, quer dizer, aquela poesia de uma modernidade e de uma beleza fantástica. E há uma experiência fantástica que eu vou dizer, que é no Museu Nacional da China, em Pequim. Há uma sala que é consagrada à poesia. E sobretudo aos da dinastia Tang e Song, que são 2 dinastias. Depois dessa só há 2 outras grandes, a Ming e a Qing, a última. E então temos esse espaço enorme concedido à poesia das dinastias Tang e Song. E nós vemos uma coisa, é uma sala imensa que é consagrada aos 4 grandes poetas, aos 4 grandes poetas clássicos chineses. E uma pessoa pensa que vai lá encontrar os manuscritos. Alguns existem, no caso do Li Bai, ou do Baiju, do Wang Wei, do Fu, não. Mas desses existem. E pensamos que vão lá estar. Não estão. O que está é a caligrafia feita por outros. Quer dizer, eles valorizam imenso, não só a caligrafia, mas isso é outra história da cultura chinesa, eles valorizam a capacidade de respeitar a caligrafia, não é? E, portanto, durante muito tempo, na chamada educação literária normal, o papel do aluno é copiar, respeitar, fazer a coisa de acordo com os cânones, com a ordem, com a gramática, com a maneira como se deve escrever a caligrafia. Quando chega a certo patamar, aí voa. Mas antes de voar, precisa de respeitar
as regras todas. Eu tive sorte de ter tido uma educação absolutamente conservadora, quer dizer, eu tinha que aprender as coisas todas e depois partir. E nós hoje assistimos muito a essa coisa que, desculpem os professores presentes, mas é aquela coisa, não, o professor tem que aprender a ensinar, tem que aprender a aprender. Que susto! Não, quer dizer, há coisas que são mais ou menos padronizadas e que temos que aprender, ponto. E depois podemos voar de acordo com aquilo que tivemos aprendido. E eu acho que às vezes falta na ficção, quando nós vemos, entramos nas livrarias e vemos aquelas capas todas a gritar com aquelas capas todas, parecem todas saídas do TikTok. Não é? E algumas enfiadas naqueles saquinhos, não é? qual é a novidade? Quer dizer, o que é que isto me traz? Não traz nada, a não ser a pequena vaidade. Às vezes é preferível não escrever mesmo. Durante os tempos. Sim, sério. Há bocadinho falava da Madalena do Proust. Ela demorava a ser comida. Uma das coisas que se nota justamente nos seus romances é que eles não têm aquilo que eu chamo os enxumaços narrativos. É um bocado, quer dizer, o termo eu acho que é um termo muito dizer, que é um termo muito dos enxumados. Eu acho que o meu romance menos... Tem energia, caminha. Mais económico do género. É este. Porque não tem aquelas paragens para considerações sobre o mundo. Se há considerações sobre o mundo, elas são dadas pelos personagens. Os personagens não falando. Mas eu não chamo, desculpa, não me referia a essa ideia aplicada a essas considerações sobre o mundo. Não, porque essas considerações ainda, elas são necessárias, são precisas, não é? Sim, mas há aqueles romances em que nós sentimos mesmo que há partes que estão lá mais, que o romance mais ganharia se elas saltassem fora e vê-se que estão ali para encher, não é? Sim, é verdade. Eu acho que há uma determinada economia do romance, quer dizer, eu costumo dizer que há vários motivos que me levaram a optar por este tipo de romances. Um deles é querer saber como é que acabam as histórias, porque eu imagino as histórias têm o chamado temperamento criminal, quer dizer, chegam a um sítio e começam a pensar, então quem é que vamos matar aqui? Aquela história. Então lembro-me de um dia de ter chegado a uma pequena novela do Jaime Ramos, que está naquele apoio da Caixa da Terra, que é um crime que é cometido numa livraria do Porto, na FNAC de Santa Catarina, que aliás acaba de fechar, e um dia fui lá fazer a apresentação de um livro e comecei por dizer, é muito bom regressar aqui, a esta sala, onde eu já matei uma pessoa. Ou então uma vez em Gaia, onde eu cheguei e disse, gostei muito de ter assassinado 2 pessoas em Gaia, na rotunda de Santo Antônio. E portanto, tenho uma relação muito económica com os sítios, quer dizer, os sítios servem para assassinar pessoas. Portanto, porque o ator de romances policiais tem uma vantagem, pode matar quem quiser e não vai preso imediatamente. Não é? Portanto, tem essa possibilidade. E depois também tem essa outra coisa, quer dizer, não há nada mais formal e até mais conservador que o autor de romances policiais, porque ele está a fazer uma biografia. Quer dizer, ele está a fazer a biografia dos assassinados, não é? Das vítimas. Isso é, aliás, é uma coisa que o Jaime Ramos está a dizer, ele diz muitas vezes naqueles seus discursos interiores, eu sou um biógrafo, não é? E na verdade é um bocadinho assim que ele se vai construindo por peças. Sim, aliás, neste livro é um bocadinho a teoria do puzzle, sim. Como é que se investiga um crime, não é? E ele diz, é um puzzle, não é? E ele vai ao museu e vai comprar puzzles no museu, ou compra uma peça
compra uma reprodução no museu e vai dizendo, porque para quem não leu ainda, portanto, Jaime Ramos é castigado, não é? Neste livro ele é castigado por um diretor todo moderno, todo isso aqui, é castigado a dar formação, vai fazer formação. Está a faltar o seu castigo. e portanto ele dá aulas, não é? Aos futuros agentes e mostra-lhes como é que se faz isto, como é que se juntam as peças. Depois no fim há um personagem que diz, mas você acredita nisso? Acredita nisso? Não, claro que não. Podemos não acreditar, mas é a única maneira que nós temos, não é? De juntar as peças. Claro. Podemos não acreditar. O próprio Jaime Ramos, essa figura fantástica, que já não é uma figura de papel, não é? O Jaime Ramos, ele tem biografia, ele existe, ele dá entrevistas, enfim, não é? Portanto, virou uma figura de carne e osso, na verdade é isso que ele é. O Jaime Ramos existe porque eu tive necessidade dele, precisava de alguém, e por isso é que não é de nenhuma maneira um alter ego, não é uma pessoa que eu imaginei, que nem sequer imaginei assim, só que a partir de certa altura ele toma determinadas direções, toma determinadas atitudes. Há coisas que ele diz e que eu não concordo, quer dizer, não concordo com aquilo que ele diz. Ele tem um passado que é completamente diferente do meu, ele tem uma história que é completamente diferente da minha, portanto, e isso eu esforço-me por não ser um reflexo. Não é? Porquê? Para me obrigar a ir procurar histórias. Porque eu sei que não é o método mais fácil, mas eu não diria o mais honesto, não é? Porque não estou a reclamar nenhum grau de honestidade, não estou. Se eu puder fazer trapaça, eu faço. Mas é dizer que é aquele que me ajuda mais a não preguiçar. O pior que pode acontecer a um escritor é a preguiça. Não é? É dizer, se eu posso resolver isto em 2 páginas, porque é que vou fazer numa? Não, justamente porque é preciso vencer a preguiça. A preguiça é horrível, porque leva-nos pelos caminhos mais fáceis, e às vezes os caminhos mais fáceis não são aqueles mais... o entusiasmo também, não é? Sim, tivemos isto. E isto acontece na literatura, como acontece em qualquer profissão, em qualquer ocupação. O caminho mais fácil pode ser o mais agradável, mas não é aquele mais criativo, não é? Não é o mais... Não quer dizer que seja o mais económico, porque o nosso sentido de existência, a nossa forma de sermos humanos, leva-nos a optar pelo caminho mais económico, que é diferente, não é? Nós temos essa... Qual é o que é que quer dizer com o mais económico? Com o mínimo de esforço, obter o máximo de rendimento. Pronto, isso é aquelas coisas que são óbvias. Mas em matéria criativa, mesmo mantendo esse espírito económico, não devemos ir pelo mais fácil. O mais fácil é dizer que as nuvens são azuis, são de cor-de-rosa, evitar muito o sentimentalismo, não é? É muito fácil o sentimentalismo hoje. Nós hoje sentamos em frente à televisão e a publicidade é sentimental, não é? É toda chorosa e tal. Porquê? Porque é mais fácil, não é? Porque nós temos necessidade disso. E então é muito mais fácil explorar os bons sentimentos, é muito mais fácil a um escritor dizer que devemos ser bons e explorar os bons sentimentos nos livros. Não é? Eu, pelo contrário, acho que nós devemos explorar os bons sentimentos. O Flaubert dizia claramente: a literatura não se faz com bons sentimentos. Não é? É por isso que nós, muitas vezes, num filme, gostamos dos maus. Não é? Mas é engraçado. Eu costumava dizer que pronto, aquela coisa. Eu dizia sempre à minha mulher, digo sempre ainda hoje, pois, vocês gostam muito mais dos capagestes, não é? É normal, não é? Tem mais graça, contam histórias, são mais divertidos, aldrabam mais e melhor, não é? É normal, não é? E por isso nós gostamos muito desses outros personagens. São os mais difíceis de fazer.
Nós fazemos um personagem bom com todas as virtudes, não é? Morais e tudo isso. Isso é fácil. É só imaginarmos como é que nós podemos ser bons. Não é? Nós temos sempre uma bela imagem de nós próprios. Mas na verdade, não é? Fazer aquilo que o Camilo fazia, que o Bessa fazia, que eram personagens maus, não é? Que o Aquilino fazia, que eram maus como as cobras, eram deliciosos, não é? Quer dizer, quem é que não gosta do João da Ega, não é? Que é o Patife? Quem é que não gosta do... Não é? Da Juliana do Primo Basílio. Exato. Que era uma... Pois, quer dizer, nós gostamos dessas personagens que nos desafiam, não é? Mas isso é trabalho puro, isso não é, eu tenho inspiração para fazer um mau personagem. Não, um mau personagem dá muito trabalho. Eu sei isso, não é? Quer dizer, um mau personagem, não é um mau personagem, é um personagem mau. Que é diferente. Que é diferente. Dá muito trabalho, por exemplo. O Juan Gabriel Vázquez dizia outro dia uma coisa com muita graça. Ele dizia que a literatura europeia tinha sido fundada pelo Lazarinho de Tormes, não é? Que é o livro mais pérfido da literatura europeia. Na verdade, aquele personagem é mau, não é? É mau, e nós ficamos fascinados, aquilo é fascinados até ao fim. É como quando lemos o Tristan Shandy, fica fascinado pelo Tristan Shandy porque aquilo é uma desgraça pegada, não é? Porque aquilo é... Ele prega partidas. Nós gostamos das memórias póstumas de Brás Cubas, não por o Brás Cubas ter morrido em paz, não. É por ele querer voltar para fazer patifarias, não é? Quer dizer, isto não é um jogo, mas é também o reconhecimento de que nós, na literatura, nos enfrentamos com a melhor e com a pior parte, não só com a melhor parte. Não é? Por isso é que eu estava a dizer há bocadinho que não gosto muito quando os escritores saem do seu papel e nos dão conselhos sobre como fazer sexo seguro e alimentação saudável e tratar das plantas. Se eu quiser fazer isso, compro um livro para isso. Não é? Eu quero uma história mesmo brutal, que me tire do sério. Este Jaime Ramos, este inspetor que está, ou já completou, aliás, 30 anos, não é? E ele, no seu cadastro, o seu cadastro também está assim bem, logo para começar, bem vistas as coisas, ele acaba por assassinar o inspetor do primeiro livro, o Filipe Castanheira, creio que é assim que ele se chama. De certa forma ele assassina, não é? Porque o papel que ele vem a desempenhar frente, quando comparado com o do Filipe Castanheira, ele morre ali, de certa forma. Nós estamos agora a falar dele, certo? Ele em Ponta Delgada, depois entra nas duas águas do mar, e a partir do céu demasiado azul já nos está a adiantar. Porque... É um assassinato, de certa forma? Não, é um bocadinho uma coisa, quer dizer, quando eu escrevo o Crime em Ponta Delgada, eu tinha uma ideia sobre o que eu queria fazer com o romance policial. E depois, quando escrevo Morte no Estádio, percebo que eu precisava de outro personagem que fosse o contraponto do Filipe Castanheira. O Filipe Castanheira era muito melancólico, muito sentimental, muito coisa, uma namorada, aquelas coisas. Jaime Ramos não, tinha vícios, cozinhava, é ligeiro às vezes, não é? Mentia, tal, não é? E isso tinha mais espessura, não é? Quer dizer, como personagem era mais desafiante para mim escrever uma coisa sobre ele. Era o seu contraponto, em certa medida? Isso era se eu fosse uma boa pessoa. Eu acho que também falou em trapacear há pouco. E agora está, ele não é nada melancólico, agora o seu último romance tem exatamente este título, e grafado, melancolia grafada, desta maneira, não é? Remontando ao seu sentido mais original. A pergunta é, o Jaime Ramos andou-nos a trapacear durante estes anos todos? Não, quer dizer, por um lado, a melancolia é um aviso. Atenção, tenham cuidado com a melancolia. Tenham cuidado com a melancolia. Lembro-me muito quando eu estava no Diário de Notícias, trabalhava no Diário de Notícias, e queria muito que o Pedro Mexias escrevesse uma série de crónicas. E disse, vais escrever crónicas, mas olha,
epá, nada de melancolia. E as crónicas ficaram nada de melancolia, ficaram mesmo, das crónicas é nada de melancolia. Não tem nada contra o temperamento melancólico, eu tenho um temperamento melancólico, quer dizer, agora o problema é que estar a valorizar em excesso isso, dá de nós um ar... Isso não é nada bom não é nada bom para as relações entre as pessoas. Porque eu acho que a certa altura pode tornar-se doentia. E eu acho que o Jaime Ramos era ao contrário. Agora, a personagem, a personagem que a mim me cativa muito neste livro é aquela que não fala, que é a escritora assassinada. E porquê? Porque ela, justamente como ela conhecia essa dimensão, não é, da melancolia, da literatura, ela faz maldades. Ela publica um livro chamado... isto não podemos contar às pessoas. Ela publica, é uma escritora que é assassinada, o seu corpo é encontrado dividido, portanto, só para se ver, não há piedade nenhuma. E ela, na sua vida de escritor, ela tinha sido casada com um escritor. Mas, na verdade, vai-se a descobrir mais tarde que ela que era o gênio. E depois do marido morrer, ela escreve 2 livros. E são vinganças absolutas. Eu adoro esse papel da vingança cometida por uma mulher dessa maneira. Ela escreve um livro chamado Plágios. E, portanto, toda a gente sabe quem é que ela está a falar. Ela escreve um romance sobre plágios. Não é? E o romance é todo plágios. Não é? Portanto, toda a gente sabe quem é que ela está a destruir. Não é? Os seus pares, os seus confrades. E depois, não contente com isso, publica um livro chamado Obituários. Não é? Que são obituários de pessoas vivas, que ela conhece, não é? Que são outros escritores. Não é? Claro que isto só poderia conduzir a uma morte como deve ser. Eu costumo dizer que eu gosto dos meus... aquelas coisas de marketing direto, que é dos meus clientes, gosto dos meus leitores satisfeitos. E, portanto, por 16 ou 17 euros tenho direito não a 1, mas a 2 e 3 cadáveres. Dá sempre, pelo menos, um preço de 4, 5 euros por cadáver. Hoje em dia é um preço muito em conta. Nós vemos essa escritora logo no início do livro, através de uma fotografia. Vemo-la nesse festival Correntes de Escrita. Às tantas, o narrador fala-nos de uma espécie de drone. Sim. Através dessa imagem fotográfica, a captar a imagem da própria literatura. A minha pergunta é: como é que alguém que está com um pé ou os 2 pés ou o corpo todo dentro da literatura, que é o seu caso... Nunca mais fui convidado para esse festival. Não, isto tem as suas consequências, não é? É um alívio. Aqui está a ser gravado. Como é que tem esse aqueles tiques que as pessoas do meio literário conhecem, ou as pessoas que lhes são próximas, alguns problemas do meio literário, aquelas coisas mais como os temas, por exemplo, das mesas desse festival, que é uma coisa que sempre me interrogou bastante. Como é que tem esse distanciamento para estar dentro e fora? Não, porque estou fora. Estou fora. Estou fora. Nesse sentido mesmo, estou fora. Não, eu acho que nós precisamos, falta-nos muito a capacidade de sermos irónicos sobre nós próprios, que é a autoironia, não é? Esta coisa, muitas vezes nos levamos demasiado a sério. A gente engole um garfo, o meu avô, engoliste um garfo, aquela coisa de engolir um garfo, portanto não se pode mexer muito, porque senão começa a doer, a gente tem um garfo, não é? E eu acho que nós engolimos muito um garfo, a gente vai a um festival literário e toda a gente quer ganhar o festival. Ganhar o festival é uma chantagem.
Parece um concurso de... É um bocado. É um bocado que ganhar o festival significa dizer coisas muito agradáveis para a assistência. Coisas com que nós sabemos que a assistência vai concordar. A gente chega aqui e diz: o patifo do Donald Trump, e toda a gente, estamos de acordo. Está bem, isso é fácil. A gente vai dizer coisas agradáveis para as pessoas. E o festival é um bocadinho isso, a ver quem diz coisas mais agradáveis para as pessoas. E é um jogo aceitável, porque as pessoas também vão ao festival não é para serem insultadas, como é evidente, também querem ouvir coisas agradáveis. Mas eu acho que há no jogo, nesse jogo literário, um bocadinho de exibicionismo, mas sem essa capacidade de sermos um bocadinho auto-irónicos. E, portanto, quer dizer, quem perde somos nós, porque deixamos de ter tanta piada. Que não se leve tão a sério, acho que ganha mais. E às vezes na literatura isso não acho que não acontece. E aquilo que eu quis fazer foi um bocadinho, pronto, é verdade que foi um bocadinho uma certa comédia, depois de um livro que eu acho que é um livro muito, que me consumiu durante muito tempo, que é A Luz de Pequim, que foi um livro que eu gostei muito de escrever e que me saiu do pelo. E eu quis fazer uma coisa que fosse um bocado cómica. Cómica sobre a própria literatura e sobre o mundo dos escritores. Às tantas parece que deixam de ser escritores, não é? Às tantas parece que são apenas uma espécie de estereótipo há aqui uma parte, se me permite, que diz, isto é delicioso, há aqui partes fantásticas. Esta, por exemplo, em que se fala desse festival e das pessoas, não é, que a ele ocorrem. O resto são escritores, jornalistas, participantes anónimos ou conhecidos, oradores ou professores que todos os anos se reúnem durante 2 ou 3 dias para escutar os oradores e, aqui entre nós, fugir da família, especialmente dos maridos. Há ainda acompanhantes de oradores, pessoal da organização, o staff, portanto, gente que passa em cortejo, alheia à parada de personalidades da literatura. Vai ali um prémio Camões a cruzar-se com 2 prémios Correntes de Escritas, um prémio Oceanos e um prémio da Associação Portuguesa de Escritores. Mas não me pergunta a modalidade. Portanto, eles deixam de ter a sua singularidade, a sua individualidade e passam a ser apenas aquilo que... São estereótipos, como a Teresa disse há bocadinho. De facto, são um bocadinho estereótipos, porque as pessoas, se eu quisesse fazer um romance sobre este escritor, eu fazia um romance sobre este escritor. Mas eu quis fazer uma coisa no meio de estereótipos, não é? Em que há uma escritora totalmente inventada, essa senhora, pronto, que infelizmente não atua, portanto, está ali, em sacos plásticos, mas depois o resto são estereótipos. Mesmo aqueles a quem o Jaime Ramos mesmo aqueles que ele vai entrevistar para saber, também são estereótipos, embora sejam pessoas que eu sei quem são. Isso é a minha função. É a minha função. Mas é um bocadinho. Mas como eu disse, é um bocadinho um jogo. Quer dizer, uma pessoa tem no meu caso, eu precisava de brincar um bocadinho com a classe. Não é? Mesmo sabendo que as consequências podiam não ser as mais agradáveis. Não é? Mas pronto, sentia a necessidade de brincar um bocadinho com isso, com os editores que estão sentados lá, com os jornalistas, senti a necessidade de brincar um bocadinho com isso para ver se eles se desmanchavam, mas não se desmancham. O Francisco José Viegas, de certa forma, reabilitou o policial, que era um género, ou que, em algumas mentes mais preconceituosas, continua a ser um género de quase que de segundo plano, não é? Quando ele pode ter virtualidades, como nos consegue mostrar a um destes livros. O que é que lhe deu para começar a escrever policiais? O que é que... Portanto, a fama na altura em que os começou a escrever era ainda bem mais funda, não é? A primeira coisa, que é a mais humana e a mais expressiva, foi a preguiça, não é? Porque já estava ali o modelo, não é? O modelo estava ali, portanto vamos seguir este modelo.
Só que eu acho que é justamente em algumas coisas desprezadas que nós podemos encontrar virtudes inesperadas. Se nós formos ver, não é? Se nós perguntarmos, se nós fizermos assim um inquérito, por exemplo, de que é que trata o policial? E nós dizemos da morte, da suspeita, da fuga, do desaparecimento, e depois perguntamos, então, de que é que trata a literatura? E nós dizemos da vida e da morte, da suspeita, da fuga, do desaparecimento. Pronto, então as coisas são mais ou menos semelhantes. E na verdade, quer dizer, a suspeita, o confronto com a morte, não é? Está em toda a grande literatura, não é? Desde o Homero, passando por Shakespeare, aquela coisa toda, o Mallory, aquelas coisas. Não é? Portanto, esses temas estão sempre. Agora, há de facto um momento que é no século, enfim, meados finais do século XIX, em que aparece uma literatura já com regras, que era o policial, desculpem lá, e na China, no século XIV, que permite criar um género independente, que tem a ver um bocadinho com a assunção de que um crime nunca é um crime contra uma pessoa. Um crime é um facto público, não é? Quer dizer, deixa de ser... se eu matar a Teresa, não é um crime contra a Teresa, é um crime contra a sociedade. E, portanto, isso transforma os crimes em assuntos públicos, em assuntos que dizem respeito a todos. E, portanto, transformam-se também em assuntos que dizem respeito à sociedade. Por outro lado, tem a ver com a natureza do próprio romance. O romance policial tem uma figura que é absolutamente... que não é a vítima, que é o investigador, que é o herói. O herói é o investigador. E então é o único género literário que mantém ainda a figura do herói. Ao longo do século XIX, do século XX, do século XXI, há uma figura fundamental, que é essa do herói. E, portanto, isso é aproveitar, de certo modo, um género que já existe, mais ou menos cristalizado, e que nós vamos, quer dizer, no meu caso, em que eu vou fazendo a biografia do Jaime Ramos, a biografia dos casos. Só que aquilo que eu quis com o Jaime Ramos foi provar que era possível fazer de outra maneira, não é? Porque o padrão do detetive, do polícia, portanto, do investigador criminal, é sempre de um tipo que está alcoolizado, que tem problemas com álcool, com drogas, que vai no sexto divórcio, que tem a casa desarrumada, não sei o quê. E eu quis fazer justamente um personagem que fosse um pouco contrário disso. Quer dizer, ele não tem problemas com álcool, ele não toma drogas, a casa dele está limpa. Cozinha, quer dizer, não deixa, aliás, que a namorada entre na cozinha. Tem uma namorada, embora de uma forma estranha, não é? Vivem na mesma casa, mas em apartamentos diferentes, no mesmo edifício, prédio, mas em apartamentos diferentes, e portanto isso cria um personagem um bocadinho diferente. Ainda por cima é um tipo que tem um percurso de vida, portanto foi militante do Partido Comunista antes do 25 de Abril, durante o 25 de Abril, e depois abandonou a religião, e portanto ficou sempre preso a ela, sempre preso ao seu passado militar, não é? Ficou surdo por causa de uma explosão de uma granada na Guiné, etc. Portanto, ele tem um passado que é construído desta maneira. Mas, por outro lado, ele defronta sempre esse passado, está sempre a contrariar o passado, que diz, eu não sou prisioneiro do passado. É a forma como ele estava a pensar, a forma como ele lida com a Guiné, ele não carrega os traumas da... Não, porque, quer dizer, ele sabe como digeriu-os, não é? E não... ele sabia, não é? Ele sabia que era matar ou morrer, não é? Portanto, esse é um diálogo surdo com a morte que ele tem, como tem esse diálogo surdo também com os
com os outros polícias que trabalham com ele. Não é uma pessoa especialmente traumatizada e portanto, acho que se quisermos os livros mais completos, o livro mais completo é onde já Jaime Ramos está mais. Eu acho que ele está em todos de maneira diferente. Provavelmente na Luz de Pequim ele consegue. Ele defronta os fantasmas, não é? Defronta os fantasmas, porque ele, como antigo militante do Partido Comunista, ele vai defrontar o seu controleiro do partido, não é? Que é o Júlio Freixo, que está e, portanto, que é uma relação cheia de ironia, não é? Porque ele, como ex-comunista, tem a lição toda sabida, não é? E, portanto, a primeira pergunta que ele faz ao outro é: então, quantas vezes foste a Vladivostok? Não é? Ir a Vladivostok era uma espécie de fazer a travessia da grande União Soviética, não é? Para chegar ao outro lado. E há aqui um confronto que para mim, pareceu delicioso que é Nome de Pequim, que é quando ele tem dois mapas. O antigo controleiro dele tem dois grandes mapas. Tem um mapa, que é o mapa da União Soviética, pendurado, e tem outro que é o mapa do Império Português, o velho mapa salazarista do Império Português. E para ele eles funcionam da mesma maneira, não é? Que é o sonho de grandeza, não é? que se multiplica. Mas o Jaime Ramos, eu sou uma pessoa pouco, como é que é dizer, não sou a pessoa mais indicada para falar dele. Há uns anos, foi quando se publicou o Longe de Manaus, fizemos uma sessão. O Longe de Manaus tinha ganho prémio e tal, o prémio APE, e foi a primeira vez que um livro policial ganhava o prémio APE, e foi assim, um certo burburinho, foi ótimo, que se vendeu bastante, e fizemos uma sessão em Leiria. Fizemos a sessão em Leiria e alguém da assistência, foi num barzinho que havia, um bar onde havia, e há uma senhora na assistência que me pergunta, que me diz: olha, eu nunca li nenhum livro seu, vim aqui com a minha amiga, que ela assim é sua leitora, mas fale-me lá um bocadinho sobre Jaime Ramos. Eu disse duas ou três coisas, sei lá, coisas. É uma pessoa banal, uma pessoa assim como nós, sei lá, tem um carro normal, um SEAT, vive na rua, lá na rua Barão Nova Cinta, no Porto, e ele vive no primeiro andar, a namorada vive no segundo, ele não sei o quê. A senhora disse: muito obrigado. E há outra senhora lá atrás que diz: olha, isso que o senhor disse é tudo aldrabice. Como aldrabice? Não, olha, para já não tem nada a SEAT, tem a Volkswagen. É a primeira coisa. Segunda, ele vive no primeiro, a namorada vive no terceiro. E foi desmentindo as coisas que eu tinha dito. Portanto, ela sabia mais, já me sabe que eu. Peguei envergonhado, cheguei a casa, meus amigos, peguei num caderninho e escrevi tudo. As marcas de roupa, a conta bancária, o número das calças, tudo. Eu tinha ali a bibliografia porque eu precisava disso. Estão a ver aqui, um dos problemas do romance policial é que nós não podemos matar uma pessoa às 3 da tarde e depois levá-la a tomar café às 4. Não pode ser. O Homero já fez isso. Portanto, aí é um problema. Passado 3 anos, saiu outro livro, que era O Mar em Casablanca, e houve um lançamento na Arquivo, na livraria Arquivo, em Leiria, e eu estou contente e tal, contei esta história, olha, aqui há uns anos, aqui em Leiria, tal. E ele soube a voz: essa senhora sou eu, e estou aqui a dizer que neste livro também há asneiras. Então, porque põe aqui o Jaime Ramos vestido com o sobretudo. Ele não veste sobretudo, ele veste blusão. Então, mas estava frio. Isso é um problema seu. Ramos veste blusão, não há cá. E eu percebi que eu tinha conseguido o maior feito da minha vida como escritor, se quiserem. É que aquele homem já não me pertencia, não é? Quer dizer, era de alguém, não é? Era alguém que vigiava, de alguém que dizia: então como é que é? Ele aparece aqui de sobretudo.
E na verdade, no Mar em Casablanca, ele aparece sobretudo. Está frio, ele está na mata do Vidago, veste-me sobretudo. E eu tenho que ter cuidado, não pode, ele tinha que vestir blusão, porque ele veste blusão. E esta coisa de ele ser mais importante, não é, do que eu, isso a mim é uma garantia. Eu lembro uma vez, esta já é uma história também antiga, que foi, era um lançamento do Longe de Manaus, que era então em Itália, e aquilo foi feito durante a Feira do Livro de Roma, e a RAI, a televisão, fazia uma emissão a partir da feira. Convidava as pessoas e tal, convidava alguns autores. Pronto, eu tive sorte, o meu editor conseguiu que ele fosse convidado, e aquilo já eram 6 e tal da tarde, e o jornalista da televisão pergunta-me: então, e a esta hora, o que é que o Jaime Ramos cozinharia? E eu, com aquela coisa, com aquela empáfia: bom, Jaime Ramos, eu não sei, agora eu não estou nada interessado. Quero saber o que eu acho isto maravilhoso, porque, por exemplo, as edições italianas têm um marcador, e cada livro tem uma receita. O marcador são receitas de Jaime Ramos. O arroz de bacalhau, as sardinhas albardadas, etc. Não é? E isso é giro, não é? Porque cria um personagem. A receita não é minha. A receita é de Jaime Ramos. Isso é muito bom. Por exemplo, na edição alemã, o meu nome está assim pequenino e depois tem Jaime Ramos, mais uma investigação de Jaime Ramos. Isso é para mim um grande triunfo. É talvez o maior triunfo de um escritor, não é? Para mim é, porque é aquela coisa que eu tenho alguns amigos, aquela coisa que mandam uma mensagem, um WhatsApp, que diz: estou a passar em frente à casa de Jaime Ramos. Eu acho isto maravilhoso. Para já acho bom, não ir à minha casa, ir à casa dele. E na verdade, pronto, é aquela casa que é uma rua completamente banal, não é? do Porto, é a Rua Barão Nova Sintra, que é a Rua das Águas do Porto, não é? Que vai dar à quinta, que era da família da Aurélia de Sousa, onde ela viveu, Quinta da China, mas fica ali, entre a Rua do Heroísmo e aqui, ao pé do Campo 24 de Agosto. Isto é uma rua anódina, não é? Isto um dia estávamos numa sessão, assim, numa universidade, e alguém me diz: mas o senhor constrói um personagem completamente pequeno burguês. E eu disse: obrigado, nem imagina como isso é um elogio. Porque eu queria mesmo que ele fosse assim. Eu queria que ele fosse um de nós. Não é? E é muito difícil fazer um retrato de um personagem como nós, não é? Com vícios absolutamente comuns, porque nós pensamos que a normalidade não tem poesia, não é? Pensamos que o facto de uma pessoa não se embebedar também tem poesia, percebe? Porque ver as coisas normais também são. Eu não estou a dizer que eu não bebo vinho, nada disso. Como sabem, não é verdade. Portanto, mas estou a dizer que as coisas normais muitas vezes são maravilhosas, não é? São melhores até, são mais fascinantes do que... Como se elas não pudessem ter estatura. Sim, como se viver em paz não fosse bom. Francisco José Viegas, é bom conversar consigo, é um conversador nato, o tempo passa depressa. Queria falar sobre mais um aspecto para depois passar a palavra ao nosso público, que é o seu papel como editor. Eu no princípio disse que não era de modo nenhum um editor vulgar, no sentido em que não publica aquilo que os outros previsivelmente publicam. Não só isso, mas vai muito mais longe. Publicou uma antologia de poesia grega, em edição bilingue. Publicou a Eneida, também em edição bilingue, já para não falar das obras do Frederico Lourenço, portanto da Bíblia, agora dos Evangelhos.
como é que os seus patrões, digamos assim, recebem estas propostas? Lidam bem com estas ideias? Como é que... Eu acho que a princípio não. Mas, quer dizer, eu não faço isso por bondade. Eu faço isso porque acho que há um sentido e porque, como eu costumo dizer, a mim ninguém me paga. Quem paga são os leitores dos livros que eu publico. E trabalho numa empresa que vive para dar lucro e para pagar salários e aquelas coisas todas que nós fazemos. E, portanto, ao fazer esse tipo de edições, sei lá, porque é que eu não publico outros autores muito mais vendáveis? Eu confesso que não consegui, não é? Mas, por outro lado, também porque eu acho que não saberia fazê-lo, não é? Não sabia fazê-lo. E eu gosto muito de fazer este tipo de trabalho. Por exemplo, nós acabámos de publicar os Evangelhos traduzidos diretamente do grego, os 4 Evangelhos canónicos, mas numa edição bilingue, em grego e português. Como tínhamos publicado a antologia de poesia grega em grego e português. E perguntam-nos, porque o grego, se quiser, nem 0,001% dos portugueses sabe grego. Isso eu sei, mas talvez seja bom mostrar como era essa língua, em que na altura todos falávamos, inclusive aqui, não é? Todos falávamos grego. Era a língua franca, era o inglês da época, não é? Depois foi substituído pelo latim. E quando eu faço a edição da Eneida bilingue, ou a edição do Ovídio, não é? Bilingue, ou por aí fora, eu faço, ou por exemplo os Evangelhos Apócrifos em latim, grego e português, eu faço porque acho que as pessoas têm curiosidade, mesmo não sabendo distinguir um caractere grego, mas eu gostaria de lhes mostrar que era assim que eles falavam, não é? Quer dizer, e eu hoje, eu tive grego no liceu, depois tive latim até ao final da faculdade, mas grego não. Mas ainda sou capaz de identificar 3 ou 4 coisas. E para mim era quer dizer, ver os 4 Evangelhos em português e grego não acrescentava nada, exceto eu saber que eles tinham existido. Que foram escritos por pessoas que falavam uma língua que era falada por todos. A língua dos evangelistas, a língua do Marcos, do Lucas, do Mateus e do João, era a mesma língua da Safo, do Hesíodo, do Homero. Não é? Era a mesma língua. Isto retira-lhes aquela distância, aproxima-nos muito mais de nós. E depois, se formos ver, a mim, no meu caso, nós vamos lendo aquelas histórias, as histórias e nós vamos fazendo perguntas. Porquê é que o Mateus só conta umas coisas e o Lucas conta outras e o João conta outras? Não? Porque eles contam histórias todas diferentes. E nós temos a sensação de que a vida de Cristo é só uma. Não, são 4 vidas diferentes e cada um olha. Porquê? Porque o Mateus começou a escrever aquilo 70 anos depois, no ano 70 depois de Cristo. Ninguém foi contemporâneo de Cristo. Nenhum dos 4 foi contemporâneo de Cristo. E, portanto, aquilo são histórias. Aquilo é maravilhoso contado como histórias e sabendo que aquilo são contemporâneos do Homero, são contemporâneos daqueles autores. Não é? Também são literatura. Isto é uma coisa. A outra coisa é, por exemplo, nós publicamos, quer dizer, eu não publico só estas belharias, atenção. Nós publicamos o Borges, publicamos o Bolanho, publicamos o Solbella, o Naipaul, o Sérgio Godinho, Bruno Vieira Amaral, Anabela Mota Ribeiro, sei lá, como faz. A Água Lusa. Filipa Martins. A Filipa Martins, a Filipa Melo, enfim, tudo isso. O que eu estou a dizer é que eu não faço isto por bondade, eu faço isto porque acho que é o meu mercado, não é?
porque há um mercado para todos. Há pessoas que estão vocacionadas para publicar livros daquela senhora Freida McFadden, que são aquelas histórias que estão em todas as livrarias com letras de TikTok. E há outros que procuram o seu mercado. Eu às vezes, posso dizer-vos, eu vou às livrarias, muitas vezes, e vou às livrarias para ver como é que as pessoas compram os livros. Não é? E como é que as pessoas olham para os livros. E o que eu vou ver é quais são os meus leitores. Quais são os leitores que eu posso... como é que eles pegam nos livros, como é que eles folheiam, se folheiam do fim para o princípio, se leem as badanas, o que é que fazem, não é? E isto é um jogo, não é? Portanto, muitas vezes, quando a gente diz, e tal, a gente publica coisas fantásticas, é verdade, mas é como se estas duas filas de pessoas fossem os meus leitores. Provavelmente eu tenho que os delimitar muito bem, os outros eu não sei, fazem outras coisas, não é? Mas os meus leitores são estes, não é? Provavelmente daqui a uns anos aquilo que eu faço não terá sentido nenhum, mas hoje tem. Ainda assim não me parece. E esqueci-me de falar de Camões, portanto, na altura ainda nem sequer havia programa da comemoração. Sim, nós já estávamos. Já tinha saído a antologia do Frederico Lourenço, não é? Sim, nós preparámos ao longo de um ano, portanto, muito tempo antes de saber que não ia haver comemorações oficiais a começar no princípio do ano. Aí nós fizemos. Exatamente. Eu passaria a palavra ao nosso público. Alguém que tenha algum tipo de questão, algum comentário, alguma achega, não sei. A primeira questão é sempre... Passamos à segunda. Passamos a... Escravo? Quer que eu faça uma pergunta? Não quero. Eu faço. Estava embora. Que tinha aí a bailar. Não, a pergunta que eu lhe fazia é, enquanto editor, qual é o seu papel em termos quando interfere na obra? Ou seja, se olha para a obra e diz, está bem, tens o predicado, obriga a mexer na obra, a reler a obra, a refazer a obra, ou diz isto não presta e vai embora? Não, se me interesso pelo livro, dou cabo dele, no sentido que quero mexer nele. Não é? Quer dizer, eu costumo dizer sempre para os nossos autores, tirando aqueles 3, 4, 5, 6, que são pilares da Quetzal, Género de Agualusa, Peixoto, etc. E mesmo esses trabalho com eles, não é? Leio os livros todos, mas costumo dizer que nenhum livro sai da mesma maneira que entra, não é? Porquê? Porque eu acho que os livros não são perfeitos, nenhum livro é perfeito. Se nós pudermos ajudar um bocadinho, impecável, não é? Quer dizer, estamos lá para isso. Mas não temos a noção, não temos a vaidade de pensar que nós é que melhoramos o livro de um escritor. Agora, não faz mal a nenhum escritor, e muitos pedem, vê lá, faz sugestões, e na verdade, no meu caso, acabo por fazer, acabo por fazer muito esse tipo de trabalho, de sugerir, talvez mudando isto, talvez, olha, isto não se diz, não é? Isso pode acontecer, não é? Acontece. Porque editar tem muito a ver com isso, não é? E eu como fui criado nos jornais, na fase em que nós tínhamos editores mesmo do jornal, e portanto um texto nosso, conforme nós entregávamos, ele não saía assim, não é? Era cortado, era limado, tira isto, põe aqui, isto não interessa, isto não é informação, portanto, mas é diferente, era texto jornalístico, claro que
num texto literário é diferente. Mas eu próprio, como autor, eu por exemplo, agradeço imenso à Sofia Fraga, que foi a pessoa que leu os últimos livros meus. Ela tem uma sorte tramada, porque ela era sobrinha do Urbano Tavares Rodrigues e de Maria Judite Carvalho, e, portanto, nasceu numa casa e, portanto, ajudou-me imenso, porque lia, chamava a atenção, olha isto, olha aquilo. São coisas que todos nós temos, não é? Que nós temos a humildade, nós, autores, têm a humildade de aceitar essas sugestões. E os editores têm também o trabalho de serem cuidadosos, não é? Têm o trabalho de serem cuidadosos com o legado de cada escritor. Não é? Género, isto não pode sair desta maneira, vê lá, isto está mal, talvez isto possa melhorar. É o nosso trabalho, mas é o nosso trabalho desde há 2000 anos. Há outra coisa que também me suscitou daquilo que disse sobre a escrita, e que já o António Tavares uma vez disse aqui numa sessão, dizer cuidado quando estão no café ao pé de mim, que podem ser apanhados depois no próximo romance. Sim. A questão que eu lhe punha é aquela que põe é preciso viver para contá-la, a memória das minhas putas tristes, ou seja, é preciso viver muito para escrever. Quem não vive não escreve. Ou escreve sobre si e fica naquela... Não, quer dizer, uma pessoa que vive muito e depois escreve sobre a sua vida, também fica ali, não é? Sim. Também fica ali preso. A escritura de viagens. A experiência está muito sobrevalorizada. Quer dizer, para nós escrevermos sobre a morte não precisamos morrer. Não é? No limite, não é? Aquela coisa, a valorização da experiência. Isso era como se toda a experiência, como se toda a reportagem tivesse que ser nós tivéssemos que fazer coisas para escrever sobre elas. Eu acho que não. Eu acho que tem muito a ver com ouvir os outros, não é? Prestar atenção aos outros. Nós vivemos num mundo onde prestamos pouca atenção aos outros, não é? Não ouvimos muito bem os outros. Isso para mim é viver. Pois, está bem. Mudamos o dicionário e fazemos isso. Mas ouvir os outros, quer dizer, prestar atenção. Sabe que é uma forma antiquíssima de elegância, que é ouvir os outros. Não é? Quando as pessoas eram elegantes e cavalheiras e damas e tudo isso, eram pessoas, pronto, ouviam os outros. E isso de ouvir os outros é uma coisa maravilhosa, porque significa que nós estamos disponíveis para os outros. Às vezes é uma chatice, não é? Às vezes os outros são um bocado idiotas. Mas nós também temos que escolher, a certa altura, as pessoas a quem prestamos atenção. Não é? E isso é... Mas, por exemplo, a mim dá-me imenso jeito a ouvir os outros, não é? Ouvi-los daquela forma que eu há bocadinho vos contei, não é? Vou para a esplanada e só ouço aquilo que me interessa. Não é? E ouvem-se histórias, todos nós sabemos isso, ouvem-se histórias maravilhosas. Por isso é isso é que eu acho muito bonito na história da reportagem literária, que é as nossas histórias ao pé das histórias dos outros não valem nada. Não valem nada, porque... E ainda por cima temos uma vantagem, é que ainda por cima aquelas histórias que nós estamos a ouvir são sempre incompletas, ainda não têm o nosso dedo lá. Quando nós lá mexermos, isso muda terrivelmente. E não apenas o nosso dedo, mas a forma de trabalhar com a palavra. Não é? Esse, se calhar, é que é o problema, porque a palavra, na verdade, perdeu centralidade no discurso literário, o que também parece um contrassenso, mas é uma realidade, não é? Olha, eu concordo em absoluto com isso. Uma das coisas que eu acho mais assustadora na chamada língua literária portuguesa é o desaparecimento de palavras. Há palavras que nós já não usamos, que já não utilizamos. Se nós formos ver, aliás, esse trabalho foi feito no Laboratório de Linguística e Lexicografia em Lisboa, que é o último grande, aquilo que eu acho que é o último grande romance do século XIX, mas que foi publicado só em 1940, que é o Mau Tempo no Canal. O Mau Tempo no Canal. Um romance publicado hoje,
usa menos. De facto, o problema quando eu falo em viver, é que quando se vai escrever, há muita investigação por trás, há muita sedimentação para se dizer, porque fica escrito, não é? E ao ficar escrito não se pode desmentir. Não, está escrito, está ali. E, portanto, aquele erro que foi feito, que foi do Rui Brandão, é complicado. O desta tradutora mas estas são as realidades que eu conheço. Eu aqui há tempo estava a ler Galeano, um livro magnífico em que ele desconstrói praticamente a história toda, e quando chega a vez de falar de Portugal, é mentira. Eu digo assim, bom, se eu, das duas uma, ou eu vou duvidar de tudo o que está para trás, ou falei com um amigo e dizem, não, para o gajo deve estar mal informado, mas quem é que me garante que ele está bem informado em relação ao resto? Não há garantias. Pois, percebe, quer dizer, é este problema. O Galeano frequentava um bar em Buenos Aires, chamado Hipopótamo. Era em frente ao bar ao Britânico. Isto é verdade. É verdade. Eu estive nos dois e o dono do bar Hipopótamos, que o Britânico, que era frequentado pelo Galeano e por outro uruguaio famoso, não interessa. O dono do Hipopótamo era um senhor galego maravilhoso que recitava os sonetos do Ramon Cabanillas, poeta galego também, e recitava-os e dizia que não acreditava que o Galeano pudesse escrever fosse o que fosse, porque estava sempre alcoolizado. Não é totalmente verdade, mas tem algum sentido. Não, eu gosto muito dele, eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Não sei se esperar mais Naquele alguma livro sobre futebol ele não se enganou em quase nada. E é fantástico isso. Mais alguma questão? Francisco José Viegas, foi um verdadeiro gosto tê-lo aqui esta noite. Obrigada por se disponibilizar a vir até à Figueira da Foz. Muito obrigada por ter vindo.